que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de Deus. Nós vamos falar de tudo. Que Deus é tudo, tudo veio de Deus. Não tem como escapar de Deus. Deus está em tudo. Você pode ir pela ciência, Deus vai estar lá no final lá da ciência lá. Porque a ciência não tem um final, está sempre expandindo. Pois é, Deus também está sempre expandindo. Ele não tem fim. Não existe um fim para Deus. Deus não... Porque o começo vai ser igual ao fim. O alfa e o ômega. Então, não tem fim. O começo e o fim é a mesma coisa. É o elemento, o primeiro elemento é o último elemento. O elemento 1 vai ser o último elemento para chegar no infinito. Né? Então nós vamos falar... Eu vou te dar a resposta? Não, eu não vou te dar a resposta. Não. Se eu soubesse a resposta, eu não ia saber o que fazer com a resposta. Esse que é o problema da resposta. Ter uma resposta. Porque quando você tem a resposta, você acaba tendo um mistério. Você chega numa resposta, tem um outro mistério. Daí você chega lá no mistério de volta, lá, soluciona o mistério e aparece outro mistério. Você tem uma resposta e precisa de outra resposta. Então a resposta é Deus. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir a não ser chegar a Deus. Eu gosto da ciência, eu não sou contra a ciência. Mas a ciência parte da premissa falsa de que Deus não existe. É tipo tentar responder como é que são as coisas sem Deus. Mas está lá Deus lá dando o tranco inicial, lá, empurrando as coisas para fora. Se manifestando, que é trabalho da tua mão. Se manifestar alguma coisa, um manifesto. Você que escreveu aquele manifesto, você que fez aquele trabalho, né? Enfim. Então eu vou tentar falar sobre elementos, sobre símbolos, sobre, enfim, sobre a ciência também. Eu vou falar sobre a ciência também, para você ver que são tudo símbolos e elementos e relações. Uma das bases da ciência é a teoria da relatividade, né? Einstein, lá relacionando lá matéria com tempo, com matematicamente relacionando física, química, enfim. Se você procurar estudar sobre a teoria da relatividade, você não vai chegar numa resposta exata. Mas você vai chegar em alguma coisa. E daí depois vai ter outra coisa que você não chega. Tá lá o mistério de volta. Qual que é a relação entre a química, física e a matemática? Que é os pilares das ciências exatas. Tá. Então, né, tipo, as coisas aconteceram tudo ao mesmo tempo. Você não pode falar que primeiro veio o químico, depois veio a física e depois veio o tempo. Ou você tem que falar que elas tudo ao mesmo tempo, porque elas estão relacionadas. E elas estão relacionadas porque... Por quê? Porque Deus quis assim, é uma lei. Existe uma lei. Existem leis, né? Existe uma lei. Então precisa ter uma resposta para essa lei. A resposta é Deus. Como assim a resposta é Deus? Ai, nossa, a resposta é Deus. A resposta é Deus. Tô falando sério, cara. Não tô brincando com você, irmão. Não tô fazendo uma retórica aqui pra falar que eu sou... Que, nossa, não, você precisa de Deus. Porque Deus está fora de você e está dentro de você. Deus está expandindo para todos os lados. Tanto para fora quanto para dentro. Dentro de você tem um monte de mistério que a ciência não responde. Tem lá o lado matemático,
da criação humana, da vida, que uma célula lá, ela se divide e vira 2 e depois vira 4, tá? Isso é uma resposta matemática. Você vai ter a resposta física também, né? Que os elementos tal, com esse, reações químicas que fazem a física da coisa acontecer. Mas você não consegue dividir a física da química da matemática. Quando você chega numa, você necessita da outra, e quando você chega na outra, você necessita da... E vai indo adiante sempre, até o infinito. Deus é infinito, porque Ele é tudo. E Ele é tudo que a gente vê e tudo que a gente não vê. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Ai, ai. Complica, né? Então qual que é a resposta? A resposta é a vida. Porque aqui está tudo vivo. A gente é vivo. A gente só se faz essas perguntas porque a gente é vivo. A vida existe. A morte não existe. A morte não existe? Não existe. Mas todo mundo vai morrer umas horas, né? Eu, você, o meu cachorro ali. Todo mundo. Todas as plantas, tudo. Tudo que a gente vê umas horas vai estar morto. Mas não vai parar aí. Vai ter uma transformação. Vai ter um outro tipo de vida crescendo em cima do que morreu. E é assim que funciona um ciclo. É um ciclo. Ciclo da vida. Tem o ciclo da vida, tem um ciclo matemático, tem um ciclo físico, um ciclo químico. Tem um monte de ciclo. Você pode pegar qualquer coisa e você vai ver que é um ciclo. É o ciclo da água. É o ciclo da terra. É o ciclo da planta. É o ciclo do... Tanto faz que ciclo você quer ver, mas é sempre um ciclo. Então você já sabe a resposta. A resposta está dentro de você. Você não precisa que ninguém te fale qual que é a resposta. Lá no fundo você sabe que tem alguma coisa maior que impôs essas leis. Por que ele impôs essas leis? Porque essa lei é boa. Isso é bom. Estar vivo é bom, não é? Você não gosta de estar vivo? Não é legal? Não é legal você andar, você se mexer? E se você não se mexesse? Se você fosse uma pedra? Você não ia poder se mexer, né? Você ia ser inorgânico. Você não ia ter o poder de se mexer, o poder de pensar. Então, para nós foi dado o poder. Para nós que estamos vivos, né? Você não tem o poder de fazer o que você quiser, de se tornar quem você quiser. Então o poder está com você, está comigo, está com todo mundo. Principalmente com a gente que é humano, né? Que a gente domina todas as outras formas de vida, a gente está acima de todas as outras formas de vida desse planeta. A gente dá um jeito de dominar. A gente tem o poder pelo conhecimento, por isso que a ciência é boa, que ela faz parte da lei. Que a gente tem o poder pela ciência de ir lá e dominar tudo, dominar as doenças. A gente arranja um jeito de criar um remédio. Como que os caras resolvem a equação lá quando tem uma doença para criar um remédio? Eles vão em cima lá da doença, quebram a doença, enfiam dentro de você lá numa vacina, num remédio. Ou vai ter um remédio lá, vão pegar um outro elemento lá, mas esse elemento aqui quebra lá essa doença. Só que o conhecimento humano, né, o conhecimento humano é limitado. Sempre está limitado. Apesar de ele estar expandindo, ele sempre está limitado. Sempre aparecem outras coisas que a gente não sabe ainda. Mas a gente tem o poder de ir lá e descobrir. Né? A gente tem o poder de descobrir. Porque a gente não é uma pedra, né? A gente não é um pedaço de terra inerte. A gente se mexe. Pois é. Então você acha que do nada alguma coisa sai do lugar, uma pedra sai do lugar do nada? Tem um terremoto lá para ela sair do lugar. Tem um vento lá que tira a areia do lugar. Depende do tamanho. Mas vai ter alguma coisa que tira ela do lugar. Ela não vai sair sozinha do lugar? Vai? Eu acho que não, né? Você acha que ia sair do nada assim? Do nada. Daí saiu do nada. Do nada, de repente... O nada é a base. É uma base. Ela
ela não se mexe. O nada, na verdade, nem existe. O nada não existe? Sim, o nada não existe. Quanto mais os caras ficam pesquisando, não existe nada. Não existe nada. Pois veja, não tem a matéria escura lá no meio das galáxias lá? É alguma coisa. Tem energia lá. É uma energia que ainda vai se transformar. Vai virar uma outra coisa. Vá lá e pesquise para ver se não é isso que os caras vão te falar. Que o nada não existe. Então como que saiu do nada? Pois é. E daí é complicado você falar que, tipo, por conta o negócio de repente expandiu. Ai, que tinha um caldo lá. Então, quem que fez esse caldo? Ah, o bolo de passas. É, o bolo de passas. Quem que pôs lá a farinha, o fermento, a água, as passas? Quem que pôs as passas lá para expandir as passas lá? Para as passas separar? As passas apareceram do nada. Não apareceram do nada. Deus criou tudo. Criou a passa, criou nada, criou tudo, criou o que você quiser. Então, por que criou o nada? O nada é só uma noção. Para você entender o tudo, você tem que entender o nada. Para você entender a vida, você tem que entender a morte. Para você entender o positivo, você tem que entender o negativo. E assim, infinitamente. A gente pode ficar falando infinitamente sobre opostos, sobre a relação. Você tem que entender a relação entre esses dois opostos. E tem uma direção também. Tem uma direção. Qual o sentido da vida? Qual que é o sentido da vida? Sempre reto toda a vida, velho. Reto toda a vida. É só pra frente que a vida vai, bicho. Não é? Qual que é o sentido da vida? Você já sabe. É reto toda a vida, sempre pra frente. A vida é só pra frente. Você não volta pra trás na tua vida. Você não quer voltar pra trás na tua vida, quer? Então você sabe o sentido. O sentido é pro positivo, é pro mais. É para Deus é positivo. Deus fez acontecer as coisas. As coisas aconteceram. Ele fez essa relação entre a química, a física, a matemática e seja lá o que você quiser colocar na equação, ela vai ter uma relação. Por isso que tem tanta matéria na ciência. Ciência, conhecimento humano. E Deus, a gente conhece Deus olhando para as coisas. A gente vê que as coisas têm uma relação. Você pode relacionar qualquer coisa. Você pode abrir um significado entre as coisas mais opostas possíveis. Nem que seja uma relação de oposição. Só que o menos não, na verdade, não. Não é algo real, não é um número real, né? Você tem um é um número real. Quando você tem um menos um, não existe menos um. Mas ele tem que estar lá para mostrar que existe um. Pois é. Então, por isso tem uma lei, para mostrar o que é certo. Você entende lei, né? Se você faz alguma coisa errada, você perde o quê? Você perde a tua liberdade. Você perde teu dinheiro. Você perde. Então existe. Sem existir, existe. Você perde tua liberdade se você fizer alguma coisa fora das leis. Então, você quer perder essa liberdade? Você quer voltar a ser uma pedra? Lá no suco cósmico, seja lá como você queira descrever lá o Big Bang, a teoria da expansão. Você quer voltar para trás? Você quer voltar a ser inerte, ser morto? Não, né? Você não quer ser morto, né? Então a morte não existe, cara. A morte é só mais uma transformação. Através de Jesus vai te transformar numa coisa melhor.
Não vai acabar na morte. Agora, se você acreditar que vai acabar na morte, você vai estar morto. Daí você vai estar morto. Você escolheu estar morto. Se você quer escolher estar vivo, escolha Jesus, escolha o bem, escolha o positivo, escolha o certo dentro da lei. Qual lei? Lei é o amor. É o amor, você tem que ser bom. Você não pode ser mal. Você não pode destruir as coisas. Você tem que criar coisas. Você tem que transformar coisas. Você não vai lá e destrói tuas coisas, vai? Não, você dá um destino para essas coisas que você já não tem mais, que não te servem mais, para esse resquício, essa sobra. Você tem uma camiseta lá, ficou velha lá, você não quer mais usar a camiseta velha. Você escolhe o que você vai fazer, você vai doar para alguém, você vai fazer um pano de chão com ela, você vai jogar ela para apodrecer no teu quintal e vai virar um adubo. Mas alguma coisa você vai fazer com isso. Ela não vai mais simplesmente sumir porque você não quer que ela exista mais ou porque você não quer mais usar ela, que ela não tem mais um sentido. Não é? Você vai fazer alguma coisa. Você vai botar no lixo e os lixeiros vão levar lá. O caminhão do lixo vai levar para um outro lugar. Mas não vai sumir. Tudo vai para algum lugar. Não é isso que a física fala? Que tudo se transforma. Que nada se cria, tudo se transforma. Então tudo vai para algum lugar. Então a gente vai para algum lugar. Aí você tem que escolher para onde você quer ir. Você quer continuar indo para o sentido da vida ou você quer ir para o sentido da morte, para o negativo, para ser transformado? Porque Deus não joga nada fora. Ele transforma. Ele transformou lá o que não era vivo em vida, o que não existia no que existe. E é uma trama muito cheia de nós, cheia de tranças, o universo. Né? O universo é uma trama, uma grande trama. Tanto que eles dizem estar tentando montar a teoria das cordas. Eu acho que eles já montaram. E apareceu outro mistério. Portanto, seja esperto e aceita Jesus. Não fique resistindo. Aceite. Você tem que aceitar a lei. Você não consegue mudar a lei. Né? Você não consegue ir contra a lei. Você vai contra a lei, não dá boa. E a lei é vida. Então, vá pelo lado bom. Vá por Jesus. Vá para Deus. Jesus é o caminho para você chegar a Deus. Assim como Jesus foi o caminho para Deus chegar na gente. E é o caminho para chegar na gente. Então, a gente vai falar em outros vídeos mais sobre esses elementos, essas noções, esses símbolos, tanto da Bíblia quanto da ciência, da realidade, do que a gente consegue ver, da realidade que a gente não consegue ver, porque a gente só vê um lado do universo, um verso, a gente só consegue ver um lado da coisa, por enquanto. Umas horas, a gente vai conseguir ver o todo, mas é só com Deus que a gente vai conseguir ver. Você não quer ver o todo? Você não quer descobrir o grande mistério? Eu quero. Se você quer também, assista nossos vídeos. Quer dizer, você quer. Você já sabe. Não é assistindo o meu vídeo que você vai descobrir, mas enfim, se você quiser umas pistas, uns elementos, uns símbolos, umas relações, você continua assistindo os vídeos para crentes e ateus, comigo, Canidia, que vos fala.
E, e eu acho que é isso por hoje. Então, Deus abençoe vocês.